E o filme de hoje, aqui no Sites by Ariel, é mais um filme repleto de ação e tiros a queima-roupa. Daqui a pouco eu detalho mais sobre este assunto. O filme é o John Wick, que no Brasil ficou John Wick de volta ao jogo. Como eu comentei no outro filme, que é o segundo, este aqui é o primeiro, que deu início então a toda essa saga. Como eu comentei no filme anterior, eu cometi o equívoco de inverter os filmes, eu acabei assistindo dois primeiro. Mas enfim, vamos contar então agora o John Wick, o primeiro filme, que eu acabei de assistir, já tenho aqui a minha impressão para contar para você. Começando com o nosso enredo, lembrando que este filme é lá de 2014. Depois que o John Wick perde sua esposa Ellen para uma doença terminal, ele recebe um cachorro com instruções de Ellen para ajudá-lo a lidar com a sua morte, com a sua perda. John Wick se conecta com o cachorrinho e eles passam o dia a dirigir em seu Mustang 69 Boss 429 pela cidade. Também há cenas na casa do John Wick em que nota-se bem o apego dele ao cachorro. Em um posto de combustível, enquanto abastece seu Mustang, ele encontra um trio de gangsters russos, cujo líder, o Yosef, insiste em comprar seu carro, mas John se recusa a vendê-lo. Os três seguem John para sua casa, a invadem durante a noite, atacam John, que assiste indefeso eles pegarem a chave do seu carro e também matarem o seu cachorro. No dia seguinte, Yosef tenta ter o carro modificado por Aurélio, o proprietário de um shop de carros que faz adulterações, e este se recusa a fazer esse procedimento, porque ele logo percebeu de quem ele roubou o carro. E John, posteriormente, para fechar aqui minha sinopse, ele vai atrás de vingança principalmente pelo cachorro que foi morto. Mas também, claro, pela surra que levou e pelo carro que foi roubado. Ele que viu o rosto do meliante e o reconheceu lá no posto de combustível. Ou reconheceu na hora em que foi atacado, lembrou-se que era o rapaz lá do posto de combustível. Aí bastou descobrir quem era para seguir então a sua saga, que eu já contei no primeiro filme, que na verdade é o segundo. Já contei que o John Wick então é um assassino profissional aposentado que acaba retornando ao mundo do crime por um fato que aconteceu em sua vida, exatamente como no outro filme que já está aqui no Sites by Ariel. Bom, dito isto, vamos à nossa ficha técnica. Filme lá de 2014, feito nos Estados Unidos, 101 minutos de duração. Direção do Chad Stahelski, sempre lembrado dos filmes Matrix ou Keanu Reeves. Gênero ação. Também temos a informação aqui da data de lançamento no Brasil, chegou em 27 de novembro de 2014, idioma oficial em inglês, orçamento 20 milhões de dólares, não tem muito efeito especial o filme, quase nada. Tudo realmente mérito da direção, mérito dos nossos atores para trazer emoção, que com certeza eles trazem na tela do cinema ou também, seja lá onde você esteja ou vai assistir o filme. Então 20 milhões de custo de dólares, receita 88 milhões de dólares. Tá, então mais um filme aqui no site by Ariel, o filme John Wick, de volta ao jogo. Comentários, pontos negativos e pontos positivos. Vou trazer alguns comentários que eu percebi no decorrer deste filme. Gostei muito da questão quando o pai do rapaz liga e fica sabendo do ocorrido. Contam para ele, o seu filho roubou o carro e matou o cachorro do John Wick. Aí ele fala, uou, esse uou, você percebe logo a bobagem que ele fez. Outro ponto, eu iria já estar preparado para comentar aqui com relação a matam gente para tudo que é lado e não aparece a polícia, ou os corpos depois não acabam incriminando os causadores das mortes, enfim. Aí o filme trata bem dessa parte. A polícia bate na porta dele, depois de uma das cenas de ação com muitas mortes. A polícia bate na porta e nota-se que conhecem o John Wick. Pergunta se ele está de volta, ele diz temporariamente. O policial vê os mortos no chão e vai embora. Então nota-se que há
alguma proteção por parte da polícia. Também gostei muito daquele momento que tem a eliminação dos resíduos para os corpos. Sensacional. Isso não é tratado no outro filme. Então, por isso, você deve assistir primeiramente o primeiro, que é esse, depois o segundo. Eu, quando assisti lá o segundo, acabei não tendo esta cena aí da eliminação de resíduos, que é importante para entender, com certeza, o segundo filme. Tem muita coisa no segundo filme que é ligação direta com o primeiro. Como eu já disse naquela outra resenha, você pode tranquilamente assistir só o 2, que você vai entender. Mas assistir primeiro esse aqui, filme de 2014, sem dúvida é bom para você saber da origem então de cada detalhe. Um outro item interessante que eu achei no filme, ainda sem entrar nos pontos negativos nem positivos, gostei de uma frase dita pelo nosso John Wick: tudo tem um preço. É verdade, na vida, sem dúvida, todas as nossas ações, elas têm, por maior ou menor que seja, tem sempre um preço. E um comentário com relação às cenas. Não deixe crianças assistirem, porque é muito sangrento o filme. Bastante tiros a queima-roupa, exatamente como vemos no segundo filme. Esse é, inclusive, um dos pontos positivos. Já vou deixar aqui dito, né, abrindo os pontos positivos, a questão dos tiros. Realmente muito bem feitas estas cenas. Claro, um pouquinho forçadas, mas daqui a pouco eu comento sobre isso. Portanto, ponto positivo com relação à parte cinematográfica. Óbvio que matar nunca é um ponto positivo. Segundo ponto positivo que eu trago, a questão das performances dos atores, principalmente do nosso Keanu Reeves. Também a elegância do nosso ator principal, sem dúvida, muito mais no 2, mas nesse aqui também a elegância dele é talvez o principal ponto do filme. E o terceiro e último ponto positivo que eu trago, a questão dos tiros ao som da música. Isso é muito bem feito nesse filme, talvez um dos momentos mais legais de assistir, e essa parte também tem no filme 2. No 2 foi bem mais elaborado. Inclusive eu elogiei muito essa cena lá no filme 2. Aqui no primeiro também, sem dúvida. Por isso você não pode apenas ter cometido esse equívoco, né? Assistir primeiro o 2, depois o 1, claro. É óbvio que o 2 foi maximizado, todos os pontos positivos do primeiro. Eu acabei pegando a impressão maximizada para depois pegar a impressão original. E aí fica um pouco difícil até de comentar, mas enfim, tá aí. Pontos negativos para fechar e depois a minha nota. Comentar aqui a questão... isso aqui não é ponto negativo, né? A questão que o John Wick seria o Rambo moderno, aquele cara que mata todo mundo, né? Como aconteceu também no filme do Rambo, ou nos filmes do Rambo, que eu já contei também aqui no site by Ariel. Faça uma pesquisa no site, temos quase 100 filmes por lá. Pesquise pelo nome ou digite lá filmes by Ariel, você vai encontrar todos eles. São quase 100 filmes já contados aqui no meu site, tá certo? Basta pesquisar, pesquisa o seu favorito, talvez ele esteja lá. Caso não esteja, deixe um comentário para nós. Terei o maior prazer em atender o seu pedido, tá certo? Assistir e trazer a resenha. Então eu dizia que este John Wick, tanto nesse como no outro filme, ele é o Rambo moderno. Então o ponto negativo que eu trago é na questão de ser forçado demais. Ele sai matando todo mundo. Mas como eu também disse no outro filme, é o John Wick. Temos que perdoar. Mas realmente tem cenas muito forçadas. Outra questão que não é negativa, mas comentando, é bem hilariante as cenas em que, quando nossos atores escutam o nome John Wick, a forma como eles reagem é realmente hilariante. Realmente o nosso Rambo moderno, não tem um outro filme que eu me lembre que nesse momento que seja do padrão desse nesse quesito. John Wick, eu vou comparar aqui ao nosso Rambo então, nosso Rambo moderno. Outro ponto negativo, questão dos furos no roteiro. Temos alguns furos no roteiro, por exemplo, quando nosso alvo principal é capturado, em vez de eliminar, simplesmente ficam conversando. Isso a gente vê muito nos filmes. O vilão conversa demais e aí dá a chance para o mocinho atacar ou ter sorte, não é verdade? Sem dúvida, na vida real não funciona desse jeito. Não é? Imagina só a máfia. Máfia muito bem contada aqui nesse filme. Sem dúvida, a máfia não conversa muito com os seus rivais. Sai matando e acabou, né?
Mais furos que eu percebi aqui no roteiro, por exemplo, a questão do filho do chefe da máfia nunca ouvir falar do impiedoso, implacável John Wick. Também é algo realmente furado aqui no roteiro. Mas claro, poderíamos talvez achar soluções para isso. O pai talvez o poupou disso, mas é realmente um furo sem dúvida, entre outros que você encontra aqui no filme. Então, infelizmente, alguns furos no roteiro. E o terceiro e último ponto negativo, são 3 positivos e 3 negativos que eu assinalei. Terceiro ponto negativo, a questão do final. Acho que o final poderia ser melhor. No John Wick 2, sem dúvida, capricharam mais no final. Não é um final ruim, não, mas poderia ser bem melhor do que foi, tá certo? Por estas e outras, vamos à minha nota. Eu vou dar a mesma nota que eu dei para o outro filme, que é 5 estrelas. Não vou dar a 6ª estrela, porque para ter 6 estrelas, lembrando, ele tem que me impressionar do começo ao fim, e os defeitos não podem se sobressair de nenhuma maneira. Aqui um pouco tem pequenos momentos, mas tem aqueles momentos monótonos devido aos defeitos, principalmente no final. Mas mesmo assim vai ganhar 5 estrelas. Se ganha 5 estrelas é porque o filme é muito bom. Se tem aquele plus a mais, aí vai para 6ª estrela, mas não é o caso desse aqui. Tá certo? 2014 é o ano, John Wick é o filme. No aguardo 3, já temos o terceiro, né? Terceiro filme lançado. Em algum momento com certeza traremos para você.